Aí lá eu tenho que usar a internet da vizinha que fica e o roteador fica longe. Só que lá também tem um campo que lá tem internet, só que lá no campo é muito quente, muito, muito quente. E eu também tinha medo de ficar gripado, né? Então eu arrisquei nem ir pra lá mesmo. Tudo bem, Guilherme, não tem problema, tá certo? É porque você nunca falta, senti sua falta ontem, né? Mas tudo bem, acontece, né, gente? Acontece com todo mundo. Mas vamos lá, tá bom? Ontem eu passei uma atividade para vocês na página 102 da gramática, ok? Foi somente a página 102, né? Vamos lá. São três questõezinhas de marcar apenas. Quem é que inicia aí a leitura? Quero três pessoas para ler essa questão para a gente. Uma para ler a 6, outra a 7 e outra a 8, obviamente, né, gente? A página 102 da gramática. E aí, quem se disponibiliza? Vou abrir, tia, aqui o livro. Ok. Isso, gramática, página 102, tá bom? Essa é a atividade de ontem, né? Pronto, Guilherme, pode iniciar com a questão 6, tá? Sobre a estrutura do texto e os conectivos utilizados, analise as afirmações a seguir. 1. No primeiro parágrafo, há apenas três períodos. 2. O primeiro período do texto é do tipo simples. 3. A palavra porque no segundo parágrafo introduz uma explicação. 4. A palavra porque no segundo parágrafo está engraçada de forma errada. O certo seria porque. Está correto que se afirma apenas em A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 2 e 4, D, 1 e 3, E, 3 e 4. E aí, pessoal, o que foi que vocês marcaram? A, B, C ou Tia, D? Oi, amor. eu tô começando a escutar a tia agora. Do nada parou de ouvir e eu fui mexer com o microfone. Qual foi a página que a tia falou? Página 102, amor. De gramática, né? Isso, Pronto, página abri. 102. Obrigada. Ok. O item correto, gente, dessa questão é o item B, tá certo? 2 e 3, ok? 2 e 3 é a resposta correta aí dessa questão. Quem pode ler a sétima questão? Ou o Guilherme continua? Eu posso, tia? Pode sim, meu amor, leia. Ainda sobre o texto lido, assinale a afirmação incorreta. A. O termo Chile, Colômbia, Peru e México no primeiro parágrafo funciona como aposto. B. O segundo parágrafo inicia com o período simples. C. Em, em foi criada para rivalizar. O termo destacado é o conectivo e expressa a ideia de finalidade. D. No segundo parágrafo, o conectivo, porém, expressa uma noção de oposição entre as informações. É, a palavra porque poderia ser substituída sem alteração de sentido por pois. Muito bem. E aí, gente, qual dessas alternativas é a única incorreta? Ok? Todas estão corretas com exceção de uma. E qual é essa uma? A letra B, tia. A letra B. Muito bem. Oi, Isabelle, boa tarde. Já estava sentindo sua falta também. Nunca falta? Tia, pois é, aí lá na casa da minha avó, né, eu senti tanta falta, tia, de não poder estar participando das aulas. Tá Pois toda é, saudade da tia. E ainda tô, né, porque a gente não tá nas aulas presenciais. verdade. Eu Alternativa, acredito. tipo, Alternativa B, amor. E eu eu achei acredito lápis agora. que vai demorar um pouquinho, hein, para a gente se reencontrar. Mas por enquanto a gente fica aqui, né, nessa relação virtual. Mas, gente, vamos lá analisar essa B, né? Diz assim, ó, o segundo parágrafo inicia com um período simples. É, essa alternativa está incorreta, certo? Aí eu queria que vocês voltassem à página 101, ok? E observassem aí o segundo parágrafo desse texto, né? Do texto que tem aí na página 101.
né? Só tem 2 parágrafos. Vocês vão observar o segundo e vão me dizer o porquê de essa afirmação estar errada. Porque aqui que ela diz o quê? Que o segundo parágrafo inicia com um período simples. Por que aqui está incorreto? Vocês conseguem identificar aí no segundo parágrafo? Voltem para a página 101, esse texto vermelho, né? Esse segundo parágrafo. O novo bloco leva vantagem porque todos os países têm saída para o Oceano Pacífico, região mais promissora para a economia nos próximos 20 anos. Por que é que está incorreto? Por que a gente não pode dizer que esse período aí é simples? Porque ele é composto? É composto. E como é que Tem vocês mais podem de saber? um período. Ele tem mais de um Mais- período. Tem mais de um período. E a gente conta isso através do quê, gente? Das orações? Oh. Isso. Muito bem. E as orações, a gente conta através do quê? Do leite. Períodos. Isso, gente, a Carol falou aí no caminho certo, né? A gente conta as orações, na verdade, através dos períodos. Mas eu falei para vocês que a gente conta os períodos por conta de uma palavrinha, de uma classe gramatical. E que a gente só pode chamar uma frase de período se tiver essa palavra, essa classe gramatical, que é qual? Verbo, não? É com... Isso. O Lembrei agora. verbo, certo? Então, por que a gente não pode dizer que esse período é simples? Porque ele tem mais de um verbo, né? E quais são os verbos que a gente conta aí? Até aí, anos, até essa palavra anos. Sim. Quais são os verbos que a gente Tem. conta? É um verbo, tia? Tem, correto. Saída? Cadê? Deixa eu ver. Acho que não, né? Não. Sair Vantagem. não tem, mas nesse caso não. Tá bom? Vantagem, tia. Tem o verbo tem. Não. Vocês estão deixando passar um verbo aí bem no começo. Bloco. Leva. Leva. O novo bloco leva, né? O verbo levar. Vantagem porque todos os países têm saída para o Oceano Pacífico, região mais promissora para a economia nos próximos anos. Então, eu tenho aí 2 verbos. O verbo leva, né? Do verbo levar, e o verbo tem, né? O verbo ter. Ok? Por isso que esse período não pode ser chamado de simples. Por ele ter Pode dizer. Por ele ter mais de um verbo, que a gente já pode classificar como período composto. Mas caso contrário tivesse só um verbo, a gente poderia dizer que era um período simples. Exatamente isso, Carol. Yasmin, é letra B, tá certo? É exatamente isso, Carol. Por exemplo, quando eu sei que vocês não estão pensando em prova ainda, mas eu já vou dar uma dica para vocês, né? Com certeza esse conteúdo vai cair nas próximas provas. Numa próxima prova, seja ela quando for. Então, vocês já sabem disso. Se eu coloco lá um período, né, na prova de vocês, e eu peço para vocês classificarem esse período. E na pergunta tem se é simples ou composto. Por exemplo, né? O que é que vocês vão fazer? Exatamente isso que a Carol, né, acabou de falar. Se eu tenho apenas um verbo, eu chamo o meu período de período simples, né? Mas se eu tenho mais de um verbo, eu chamo esse período de período composto. Então, o período composto ele pode ter de 2 a mais verbos, né? 3, 4, enfim. Pode ter mais de 2 verbos, ok? Entenderam? Sim. Aí, no caso, para distinguir aí o período, é só prestar atenção mesmo no verbo, que fica mais fácil, você conta a quantidade. Com certeza, fica bem mais fácil, né? As orações também fica bem mais fácil de contar por conta dos verbos. Se você encontrar os verbos, você consegue saber se o período é simples e composto e você ainda consegue saber quantas orações tem nesse período. Entendeu? O verbo aí é fundamental nesse conteúdo, tá certo? Para vocês saberem isso sobre período simples e composto. O verbo é fundamental. Sempre observe o verbo. 8ª questão. Vai continuar lendo, Carol? Já que ninguém... Posso ler, tia? A Carol vai ler, tá certo? Quando a gente passar para o livro, Guilherme, eu deixo você ler, tá bom? Tá bom. Vamos lá. É composto por coordenação o período indicado em
A. O Mercosul e a Aliança do Pacífico são dois blocos econômicos da América. B. A Guiana Francesa é um, é um departamento ultramarino francês. Não faz parte do Mercosul. Pera. C. O Mercosul possui 5 países parte e a Aliança do Pacífico possui 4. D. O Mercosul foi criado em 1991 a partir de um acordo assinado entre o Brasil, Argentina, Uruguai e Uruguai. A Aliança do Pacífico é o mais novo bloco comercial da América Latina. Pronto. Essa pergunta aí é bem interessante, gente, porque essa pergunta é como se ela fosse uma. Como é que eu posso dizer? É a abertura do capítulo 7, certo? No capítulo 7, vocês vão estudar bastante orações coordenadas. Mas esse capítulo 6, ele nos deu um resuminho aí da oração coordenada e da oração subordinada. Mas vamos deixar a oração subordinada, tá certo? A gente vai estudar os tipos de oração subordinada só apenas no 9º ano. Nesse ano ainda, vocês vão estudar as orações coordenadas. Mas vocês estão lembrando a diferença da oração coordenada e da oração subordinada? Eu já falei para vocês. Não sei se vocês estão lembrados. E aí, gente? Alguém lembra? Ó, a pergunta é: qual período é composto por coordenação? Vocês lembram o que é coordenação? Quando é que eu digo que as orações são coordenadas? Porque as orações elas podem ser coordenadas e as orações podem ser subordinadas, certo? Coordenadas, vou relembrar, refrescar a memória de vocês, tá bom? Para que vocês já entrem no capítulo 7 sabendo essa diferença. As orações coordenadas são aquelas orações independentes, certo? Ou seja, que ela não precisa de outra para ter o sentido completo. A gente pode observar algumas frases que têm mais de um período, tá, certo? E perceber que um período precisa do outro para ser completo. No caso das orações coordenadas, não existe isso, certo? As orações vão estar juntas, ok? Né? No mesmo período, né? Vão estar juntas as orações. Mas eu posso separar uma da outra e elas não vai ter nem nada de errado com isso. Se eu separar, elas vão continuar tendo sentido. Então, as orações coordenadas, a gente vai dizer que elas são orações independentes, certo? Independentes o quê, tia? Independentes sintaticamente. Elas sempre vão ser unidas por uma conjunção, certo? Porém, se eu tirar essa conjunção e separar as frases, né, os períodos, eles vão continuar com sentido. Vocês marcaram que opção aí? Para que eu possa explicar isso para vocês melhor. Vocês conseguiram fazer essa questão? Pronto. Essa questão aí, né, a oração coordenada que eu vou ter nessa questão é o item C. Agora, vamos lá, observem comigo o item C, certo? O Mercosul possui 5 países parte. O Mercosul possui cinco países parte. E a Aliança do Pacífico possui 4. Por que que eu digo que essa oração é coordenada? Porque nós vamos separar aí as duas orações. Vamos separar a primeira oração da segunda. Preste atenção. O Mercosul possui 5 países parte. Se eu digo só isso, que o Mercosul possui 5 países, né? Parte, que fazem parte aí do Mercosul. Isso já é uma informação completa? Sim ou não, gente? Sim. Então, se isso já é informação completa, eu digo que esse período aí é composto por coordenação, porque o restante aí da frase, e a Aliança do Pacífico possui 4, né? Se eu digo só assim, a Aliança do Pacífico possui 4 países parte, né? 4 países fazem parte da Aliança do Pacífico. Essa informação também é uma informação completa. Então, nós juntamos essas duas informações em um período
certo? Mas se a gente dividir isso aí, a gente vai ter 2 períodos, né? Diferentes, mas os 2 vão ter sentido. Entenderam? Ou não? No capítulo 7, vocês vão ver isso melhor, tá? Porque a gente vai ver vários exemplos dessa questão aí. Vamos ver os tipos de períodos de orações, né? É um conteúdo bem bacana, vai dar certo. Pronto? Então, terminada aí a nossa correção, pessoal, né? Se vocês não têm dúvidas por enquanto, vamos agora passar para o nosso livro. Vamos lá? No livro, a gente vai ver o capítulo 7, tá certo? Vamos continuar com o capítulo 7. Podem guardar a gramática, tá bom? E vamos aí para o livro, capítulo 7. Página 256, aí você vai voltar para as características do gênero, certo? Página 256 do livro, gente. Né? Aí vocês vão voltar para a página 255, porque no meu livro não tem o número da página, não sei se no de vocês tem, mas é 255, certo? Eu acho que vocês lembram que nós já lemos aí essas perguntas, né, do capítulo 7, que nós vamos falar nesse capítulo sobre o gênero artigo de opinião, tá bom? Aí faltou a gente ler aí o caracterizando o gênero. Guilherme, você havia pedido para ler, você encontrou já? Sim, tia. Pode ler, só o caracterizando o gênero. Nós já lemos as perguntas em outra aula. A argumentação é uma ferramenta da linguagem extremamente importante no nosso dia a dia. Utilizamos argumentos diariamente para defender nossas opiniões, posicionamentos. E, quanto mais claros e lógicos eles forem, mais fácil fica de convencer nossos interlocutores. Portanto, seja para opinar sobre um filme de que não gostamos, seja para expressar uma opinião sobre temas polêmicos, nossos argumentos são o motor de nossos pontos de vista, e para apresentá-los com clareza é preciso seguir algumas estratégias. Neste capítulo, conheceremos essas estratégias e veremos como elas se processam com a ajuda da gramática nos artigos de opinião. Muito bem, Guilherme. Isso mesmo, Carol. Gente, o que é que a gente vai estudar aí, né? Nós já sabemos que é o artigo de opinião. E o que é a palavra-chave aí de uma opinião, gente? Quando a gente quer dar nossa opinião, certo? Seja como diz aí, né? Sobre um livro, um filme que você não gosta, um livro que você não gosta, o porquê de você não gostar de tal estilo musical, o porquê de você gostar disso e não gostar. Ou seja para discutir assuntos polêmicos. Eu quero dar minha opinião sobre um assunto polêmico, eu quero falar de política, né? Eu quero falar sobre a vacina da Rússia, eu quero dar minha opinião sobre assuntos polêmicos. Mas, gente, não é simplesmente, né, dar a sua opinião. O que é que vai fazer as pessoas entenderem a sua opinião, mesmo que as pessoas não concordem, mas respeitar a sua opinião? Exatamente, Carol. A palavra-chave é argumento, né? Para tudo que você queira expressar a sua opinião, você tem que usar argumento, né? Você tem que ter argumento. Exatamente, apresentar fatos. E essa apresentação de fatos está dentro dos seus argumentos. Se eu quero falar porque é que eu não acho que a vacina da Rússia é confiável, eu tenho que ter argumentos para falar sobre isso. Se eu quero falar de política, eu tenho que ter argumentos. Se eu quero falar de uma coisa simples, de um filme, por exemplo, eu quero dizer que uma série na Netflix não prestou. Não presta, não gosto, não achei bacana. É minha opinião, mas eu tenho que ter argumentos quando eu vou dizer isso para alguém, certo? Então, tudo está baseado em argumentos e não é diferente com os textos, né,
publicados em revistas, em jornais, que são os artigos de opinião. Nesse texto, nós vamos falar bastante sobre a opinião, tá certo? Nesse texto não, nesse capítulo, tá? A gente vai aí para a página 256, ok? Vamos lá iniciar. Nós vamos iniciar por esses quadros, tá? Antes de começar a ler, eu aprenda mais. Esse texto é muito legal. 7 lições de vida que você deve aprender com Steve William Hawking, certo? 7 lições de vida que você deve aprender com Steve Hawking, né? Que é o Steve William Hawking. Vamos lá? Quem é que inicia aí nesse quadro verde? Antes de começar a ler, quem pode ler? Vamos lá, pessoal? Eu posso, tia? Pode sim. Fundador do portal Você Empreendedor, apaixonado por empreendedorismo, marketing e tecnologia, André Ambrosio é um sonhador nato e está sempre em busca de grandes ideias. Grande admirador de Steve, alguma coisa, e de sua genialidade. Neste artigo, Ambrosio nos apresenta 7 lições desse renomado cientista, um dos maiores intelectuais de todos os tempos. Muito bem. Pode ler o outro quadro, Carol, por favor? Para aprender mais. A esclerose lateral amiotrófica é provocada pela degeneração progressiva no primeiro neurônio motor superior no cérebro e no segundo neurônio motor inferior na medula espinhal. Esses neurônios são células nervosas especializadas que, ao perderem a capacidade de transmitir os impulsos nervosos, dão origem à doença. Não se sabe ainda sua causa específica. Muito bem. Então, a gente vai ver aí nesse texto, né? É um texto sobre esse cientista. Vocês estão vendo aí na página 256 que tem a imagem do cientista, né, em uma cadeira de rodas. Por quê? Esse cientista aí, certo? O Steve Hawking, ele, aos 21 anos, foi diagnosticado com essa doença que a Carol acabou de ler, né? Que a sigla, ela, se chama esclerose lateral amiotrófica, que faz o quê? É uma doença aí no neurônio, no primeiro neurônio, se eu não me engano, que o que é que ela causa, essa doença? Ela causa uma paralisia no corpo da pessoa. Porque vocês sabem que tudo que a gente faz, esse simples fato de eu estender minha mão, o cérebro, né, envia para o meu corpo e eu faço isso. Tudo vem do cérebro, primeiro. Aí o que é que acontece? Quando a pessoa tem essa doença, o cérebro, né, o cérebro não é comprometido. Porém, o cérebro não envia mais, né, sinais para o corpo. E por isso a pessoa não consegue se mover, né, pode perder aí vários movimentos. Aí o que o Ambrósio fez, gente? Ele escreveu um artigo de opinião sobre esse cientista, né, sobre o Stephen Hawking. E a gente vai ver um texto belíssimo, onde ele fala deste homem, desse cientista e o porquê. O que é que a gente pode aprender com o Stephen Hawking? Vamos ver. 7 lições de vida que você deve aprender com o Stephen Hawking. Desde a primeira vez que conheci a história desse cientista, foi paixão à primeira vista. Stephen Hawking é um homem genial, uma pessoa que possui grandes teorias. Não é por acaso que ele é comparado a pensadores como Albert Einstein e Isaac Newton. Hawking me inspirou a escrever este artigo. São 7 lições aprendidas com a vida desse gênio. Aplicar essas lições no seu dia a dia pode fazer toda a diferença, certo? Então, esse artigo foi escrito, né, pelo empreendedor, o André Ambrosio, e vamos ver aí que lições ele acha que nós podemos aprender com esse cientista. Primeira lição que ele disse que nós podemos aprender com o Steve. Enquanto há vida, há esperança. Aos 21 anos, Hawking foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ELA, né, a sigla da doença.
um tipo de doença do neurônio motor que o deixou quase completamente paralisado. O médico lhe deu 2 anos de vida, mas a ciência provou estar errada. Hawking morreu com 76 anos e foi um exemplo de vida para qualquer pessoa. Ele provou que nunca devemos desistir dos nossos objetivos, pois enquanto há vida, há esperança. Vamos prestando atenção aí, tá certo? Nesses motivos, né, que o André Ambrosio nos dá sobre esse homem, esse cientista, que ele foi diagnosticado com essa doença aos 21 anos, gente. E ele perdeu praticamente todos os movimentos. E os médicos ainda disseram que ele só ia viver por mais ou menos 2 anos, sendo que ele só morreu com 76 anos, né? Então a ciência errou aí na história do Stephen Hawking. Ele só morreu com 76 anos e foi um grande cientista. Até porque, gente, ele ficava paralisado, mas o cérebro dele funcionava muito bem, certo? A segunda lição que nós podemos aprender: nunca teremos todas as respostas. No final de uma palestra na Inglaterra, em 2010, Hawking foi perguntado: Você acha que verá o tempo em que as pessoas vão aprender tudo sobre física? O cientista respondeu rapidamente: Espero que não. E quando um leitor da revista Time, que no mesmo ano perguntou se ele se sentia com a enorme responsabilidade de ter todas as respostas, Hawking escreveu de volta: Apesar de a física e a matemática nos dizerem como o universo começou, elas não são boas em falar sobre o comportamento humano, porque há muitas equações para resolver. Eu não sou melhor do que ninguém para entender o que motiva as pessoas. 3. O conhecimento. Gente, se alguém quiser ler, pode dizer no chat, tá? Terceiro, o conhecimento é melhor aproveitado quando compartilhado da maneira correta. Apesar do tema difícil, seu livro, Uma Breve História do Tempo, foi lido por legiões de pessoas. Por que o livro se tornou tão popular? A editora disse aos leitores que seriam cortadas pela metade as equações do livro. Assim, Hawking incluiu uma só: E igual a mc ao quadrado. O fato é que a informação em sua mente será inútil para outras pessoas. Então, o que é que ele diz com essa lição? Que se eu sei alguma coisa, gente, se eu tenho conhecimento sobre algo, e eu não compartilho com outras pessoas, do que é que me adianta eu ter conhecimento, eu saber de tanta coisa? Tudo bem, Isabelle. O que é que adianta eu saber e não compartilhar com as pessoas, né? É inútil eu saber alguma coisa e eu não ensinar. Quarta, aprenda com lições de história. Certa vez, em um programa de TV, Hawking foi perguntado sobre o que poderia acontecer se os seres humanos descobrissem outras formas de vida inteligente. E ele respondeu: a descoberta de vida inteligente em outros lugares do universo seria a maior descoberta científica do mundo, mas seria muito arriscado tentar se comunicar com uma civilização alienígena. Se os alienígenas decidirem nos visitar, o resultado pode ser semelhante a quando os europeus chegaram à América. Isso não foi legal para os nativos americanos. Quinta, descubra o que alimenta sua paixão. Hawking tinha 21 anos quando foi diagnosticado com ela e recebeu sua sentença de morte. O médico disse que ele só teria 2 anos de vida. O médico estava errado, pois o corpo de Hawking ficou praticamente paralisado. A única coisa que funcionava totalmente era a sua mente. Alguns jornalistas lhe perguntaram qual é o objetivo central das suas investigações e ele respondeu: os buracos negros, estrelas que entram em colapso, implodem e se tornam tão densas que nada pode escapar do seu campo gravitacional. Hawking descobriu a sua paixão e não deixou abalar seus estudos. Nada mesmo. No campo do empreendedorismo, nunca devemos deixar nossas paixões morrerem por nada. Faça sua história. Sexta, nunca perca a sua voz. Por causa de sua doença, Hawking teve que passar por uma traqueostomia, né? Que é a abertura cirúrgica da traqueia. Em 1985, que ele tirou a capacidade de falar por conta própria, mas ele nunca parou de falar. Hawking adotou sua própria maneira de falar, usando um computador que captava os mínimos movimentos de suas bochechas,
direita e reproduzir a sua fala. Antes, ele usava uma mão para digitar em seu computador. Mesmo passando por diversas dificuldades, Hawking nunca deixou de expressar suas teorias para o mundo. Sétima, gênios não devem sempre ser associados à precocidade. Hawking admitiu na mesma palestra citada acima que não sabia ler até 8 anos de idade. Ele também disse que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford e que tinha uma caligrafia horrível. Essas são as lições que aprendi com Steve William Hawking. Espero que, como eu, vocês passem a aplicá-las na sua vida. Gente, preste atenção aí na história deste homem, né? Do Steve Hawking. Gente, ele foi diagnosticado com uma doença, certo? Onde ele perdeu todos os movimentos. Antes ele falava, então depois ele foi submetido a uma cirurgia na traqueia, onde ele perdeu a fala, certo? E ele mesmo desenvolveu um novo método de fala, né? Um sensor que acredito que era um sensor que captava os movimentos das suas bochechas, né? E reproduzir a fala dele. Então, gente, o homem era fantástico, fantástico, né? Às vezes a gente não tem problema nenhum, né? Problema nenhum que eu digo assim, físico. A gente tem uma boa vida, a gente anda, a gente deita, a gente faz tudo. E a gente não é que nem esse homem, né? Um homem como esse, normalmente, seria infeliz. Mas o que foi que ele fez, gente? Ele viajou o mundo dando palestras, deu palestras para revistas, né? E o André Ambrosi aí teve uma visão bem legal de fazer esse artigo editorial sobre o Steve Hawking, né? São 7 lições que a gente deve aprender e colocar na nossa vida, certo? Aí o que é que ele diz aí no final que eu acho fantástico? Que a genialidade não deve ser comparada com a precocidade. Ou seja, né, até os 8 anos, o Steve Hawking não sabia ler. E olha o que foi que aconteceu com ele, gente. Virou um gênio, né? Porque o corpo dele foi paralisado, mas a mente dele, não. A mente dele funcionava muito bem, né? Melhor do que muita gente que tem todos os movimentos. Gostaram do texto, pessoal? Eu queria saber de vocês quais. Vocês viram 7 lições, né? Qual dessas lições vocês mais gostaram, né? Qual dessas lições vocês acham assim que é a melhor das lições? Vocês vão pensar nisso, tá certo? E vocês vão responder para mim amanhã, tá certo? Porque só faltam aí 2 minutinhos para acabar nossa aula. Se vocês puderem reler o texto, né? Releiam até para responder as questões, tá certo? E amanhã a gente discute aqui sobre essas 7 lições. E eu quero que vocês, quando forem responder as questões, grifem a lição que vocês mais gostaram. E por quê, né? Vocês leiam e pensem o porquê que vocês gostaram dessa lição, por que essa lição foi a que mais chamou a atenção de vocês. E amanhã a gente faz essa discussão e a correção de atividades, tá bom, gente? Tia, Oi, amor. eu tava tendo aula porque a minha internet aqui tava só caindo, viu? Tudo bem. Aí só deixa o número no chat, tá certo, gente? E até amanhã. Tchau, tia, até amanhã. Tchau, amor. Até amanhã.